Vamos filmar aqui agora. O que eu fiz, o que tem diferente aqui agora? Que eu tô andando no etanol. Por que eu tô andando no etanol? Eu fiz a média de 2 tanques com a gasolina Paraguai 93 octanas e com a gasolina do Paraguai 85 octanas. Com 85 ele não fica muito, ele fica bem ruim, não fica bom. Ele bate muito pino, dá muita pré-detonação. Mesmo tirando ponto, tirei ponto pra 8. Normalmente ele é 12, né? Tirei pra 8 e ainda assim ele ficou fraco, né? Porque pouco ponto demais, pouco avanço da ignição. Detona muito tardio, então fica ruim. Ainda assim ele conseguia pré-detonar e o consumo ficou em 7. Depois usei com a 93 octanas com ponto em 12. A pré-detonação diminui muito, diminui sim, com certeza. Existe, claro, com a gasolina vai sempre existir se você pedir mais carga do que o motor tem naquela hora em marcha, ele vai pré-detonar, beleza, mas fica até normal, mas o consumo fica igual. Então a gasolina é mais cara, ele fica um pouco mais forte, claro, para ficar no ponto certo, mas fica igual. E agora eu fiz um teste seguinte, deixei com 13 de avanço, botei etanol e botei uma caixinha nos bicos para aumentar a pulsação do bico. O que essa caixinha faz? Ela fica na frente dos bicos e a central manda um número de pulsos conforme a rotação, conforme o mapa da central. E essa caixinha faz o que? Ela amplifica esse número de pulsos em quantos por cento eu pedir lá. Por exemplo, se ela vai dar sei lá, 20 pulsos por segundo, um exemplo, tá? Quer dizer que funciona assim, 20 pulsos, o bico abrindo, pulsando, né? Por segundo, eu boto 50%, então vai dar 40 pulsos por segundo, porque o etanol perde mais combustível do que a gasolina, porque o ponto de fulgor dele é mais tarde e consequentemente também o carro tende a menor pré-detonação. Por exemplo, aqui eu tô com 100% de etanol aqui agora, enchi o tanque e tô fazendo a média. Tô chegando aqui no primeira divisão do tanque ali, seria um quarto de tanque, né? E agora ele tá marcando de 98 km rodado. Então, provavelmente vai rodar em 400 km ou um pouco mais com esse tanque de 72 litros, 7,2 litros. Então aí daí eu faço uma média para saber. Mas como eu não terminei ainda, quando for abastecer que eu vou fazer a média correta. E eu tô usando a caixinha pulsando 30% a mais os bicos. Bico a gasolina, tá tudo a gasolina aqui normal. Salvo a bomba que eu tive que trocar, que tava ruim, né? Já botei uma bomba nova e a bomba nova já funciona melhor com álcool. Mas o carro não é álcool. Esse carro originalmente tem 10 de taxa de compressão. Então é uma taxa de compressão até aceitável para rodar para álcool. Claro, com a taxa maior, o carro álcool rende melhor. Uma taxa de 12, por exemplo, para 1. Vai ser uma taxa melhor de compressão para ele explodir melhor o etanol, que explode com mais dificuldade do que a gasolina. Eu tô agora, por exemplo, andando no etanol e uma subida dessa aqui, por exemplo, de segunda marcha, o carro com certeza predetonaria na gasolina. E se eu botar na terceira aqui agora, eu tendo aqui a 30 por hora, ó, ele ia estar grilando aqui de fora a fora, igual eu fiz lá no Paraguai de primeira, numa rampa naquele primeiro vídeo do Santana. Eu tô de terceira aqui, ó, o carro tá sofrendo e ele não grila. Ah, mas o carro tá sem força, mas ele não grila, porque o etanol demora a detonar. Eu tava andando com 15 de avanço no álcool, no etanol, e ainda assim ele não pré-detonado. Deixei com 13 normal, por que 13? Se eu for, por exemplo, se eu for pra Argentina, numa região que não tem etanol, geralmente lá não tem, no Paraguai até tem etanol, tem E85, tem uma variedade grande. Na Argentina, geralmente é só gasolina e diesel. E se eu for pra uma região da Argentina ali e não tiver etanol, eu tenho que botar gasolina. Se eu tiver com um ponto de 15, ele vai grilar muito. Mas aqui, como o meu ponto tá travado, aqui o carro, como ele tem distribuidor, eu consigo avançar e atrasar, travado em 13. 13 ele trabalha bem com gasolina e com etanol. Então eu deixei lá, e daí se eu botar gasolina eu vou lá na caixinha e zero a porcentagem dos bicos. Deixo só o que a central mandar. Agora ela tá mandando a mais. Essa caixinha eu vou filmar pra vocês verem o que é. Mas vocês veem que o carro tá desenvolvendo normal com etanol. Claro, de manhã ele pede mais partidas, eu posso ainda, se tiver muito frio, ir lá e excitar os bicos para ele pulsar mais de manhã, para um excesso maior de álcool, para melhorar a explosão no motor frio. Depois que ele aquece, ele vai beleza. E por incrível que pareça, ele frio trabalha melhor do que o Duster quando estava frio no etanol, mesmo o Duster sendo flex. Eu acho que eu já fiz um vídeo do Duster quando estava viajando, tanto que ele fica brigando a injeção com o motor frio. Esse aqui não acontece. Então funciona bem, tem uma taxa razoável para andar no álcool e na gasolina, e está funcionando bem.
Ah, mas e o ponto de ignição? Claro que meu mapa da ignição é para gasolina, então ele tem uma curva diferente do que seria para etanol, para ficar o carro responder melhor em todas as rotações. Sim, ele é mais fraco desse jeito. Sim, é mais fraco. É notável que ele é mais fraco do que, por exemplo, o Couto Santana. Claro também que é outra injeção, mas pelo que eu uso o carro no dia a dia, me atende. E se ele fizer a mesma média que ele faz na gasolina 7 ou que faça 6, compensa para mim o etanol pelo consumo. Ah, mas você vai o etanol mais agride mais as partes. Claro, agride sim. E se o carro for ficar parado muito tempo também, ele vai travar bomba, vai, claro, com certeza, vai secar bico, dar uma canseira. Mas como eu uso o carro dia a dia e eu não uso o carro para performance, por exemplo, esse carro na ficha dele seria 120 HP, no dia a dia eu não devo usar 60, porque eu não giro acima de 3.000 giros, por exemplo. Então a faixa de potência dele é lá em 4,5 ou 5, se não me engano. Então eu não chego nessa faixa de potência. Então para o meu uso, o etanol me atende. Ó, tá aqui a caixinha que eu falei de excitar os bicos aí, ó. A chave tá virada lá, ela fica no pós-chave aqui para poder funcionar. Então a chave tá virada lá, ó. Eu consigo aqui, ó. Olha lá, tá vendo a luzinha? Ó, eu vou subindo. Aqui apagado, 0. Lá tabelado do lado, ó. Dei um ponto, primeira luz, 5%, 10%, 12%, 15%, 21%, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%, 31%, 32%, 33%, 35% e 40%. 40% é o total aí, ó. Então deixa eu tirar tudo, porque eu não tô... Por que eu vou tirar tudo? Eu vou explicar. Zerei e desliguei. Essa caixinha, ela vai aqui, ó. Ela vai aqui entre os bicos, ó. O chicote que é no bico entra para a caixinha e a caixinha manda para o bico. O que essa caixinha faz? A injeção manda um bico X, um valor X para o bico em milissegundos. A caixinha amplifica. Esses bicos originais do carro, em geral, eles trabalham em 80% da sua capacidade, nunca 100%. Então aqui, por exemplo, se o bico lá na rotação de corte do motor lá 5.600 RPM seria a rotação final do motor, esses bicos estariam em 80%. Se eu botar essa caixinha para pulsar mais 40% sobre o que vai aí, eu já levaria a porcentagem do bico muito além do que ele vai trabalhar. Ele saturaria, ele já fica praticamente aberto direto lá em cima. Em geral, carros a gasolina trabalham com uma faixa de bico, e o carro, esse mesmo motor a etanol, vai precisar de 30% a mais de bico. Então eu colocaria em 30%, que era o que eu estava usando no etanol ali. Eu coloco em 30%. Eu estava andando no etanol puro, com 30% e andava bem. A ressalva era de manhã, que como aqui está fazendo muito frio, está fazendo 4 graus aqui em Foz, a partida tinha que dar umas 6, 7 partidas. Eu botava ali em 40 e dava umas 6, 7 partidas. Depois, quando ele começava a esquentar, eu descia para 30%, ali naquele botãozinho que eu mostrei, e deixava ele esquentar um pouquinho e já saía normal. Isso é bem melhor que o Duster até. Mas hoje mesmo pela manhã ele não quis pegar. Aí eu tive que fazer uma injeção de gasolina bem aqui, ó. Eu peguei uma seringa com gasolina, injetei nessa mangueira na câmara, e aí ele pegou e ficou sossegado e foi embora. Depois que ele estava quente, dava até para andar com o negócio desligado, zerado. Só que ele fica dando falta, você percebe que ele fica mais fraco, e aí fica ruim. Como eu estou pulsando 30% a mais, se o consumo na gasolina era 70, era 7, ele fazia na gasolina, ele fez 5. Ele fez 5 no etanol. Pelo valor do etanol aqui em Foz, até que não ficou ruim. Fica mais vantajoso usar etanol. Salvo porque eu teria que ter a partida fria de manhã. Tem que botar um reservatório, geralmente lá naquele canto lá, ó, e fazer uma partida fria. A ressalva é só essa para os etanóis desse carro, porque a questão de economia é melhor para mim. A questão que o etanol forma menos resíduo no cabeçote, menos borra, porque carboniza menos. É claro que esse cabeçote já está velho, o retentor está ruim, o carro já está fumando, quando você estica ele dá uma fumadinha. Então o etanol não vai limpar também isso aí, já está ruim, vai ficar ruim. Mas ia bem. E aí o que eu fiz? Por causa desse episódio de hoje de manhã dele não pegar, eu deixei meio tanque de etanol puro e coloquei meio tanque de gasolina lá do Paraguai 86 octana, aquela gasolina que eu usava que grilava muito.
Continua travado em 13 aí o meu ponto de ignição do distribuidor. E eu estou usando aqui metade do tanque gasolina, metade do tanque etanol. E aí, quais são os valores que eu tenho aqui? Ó, por exemplo, eu enchi o tanque aí e zerei a quilometragem, andei 10 km já. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte. Eu coloquei meio tanque de etanol, gastei R$ 90,38. Daí eu coloquei meio tanque de gasolina no Paraguai, gastei R$ 143. Então arredonda aí para R$ 234, tá? Foram gastos para encher o tanque de 72 litros, 7,2 litros, é um tanque grande do Santana, ok. Então, com a gasolina, com um tanque de gasolina eu rodava 490 km. Isso. E com o etanol eu rodei 350 km com o tanque, tá? Daí eu vou tirar a média, né? 490 dividido por 72 vai dar 7 vezes 7, 49. 7 mais ou menos. Porque eu nunca ia até o talo, né? Tudo bem. E o tanque de 350 dividido por 7 vai dar 5, tá? Arredondando. Valores próximos. Como eu misturei gasolina com o etanol, eu não sei quanto o etanol tem a gasolina do Paraguai. Ele tem um antidetonante lá, provavelmente, que pode ser chumbo, pode ser enxofre, eu não sei o que eles usam lá para antidetonar. Ou até etanol, em proporção menor. Se fosse gasolina pura, ia ficar tipo, você já deve ter visto a sigla E85, que é usada nos Estados Unidos, que é 85% de etanol e 15% de gasolina, que os americanos usam nos carros, geralmente carro fuçado, carro turbo fuçado. Lá no Paraguai também vende esse E85. Aqui no Brasil, o nosso etanol tem 25%, eu acho 24%, 25%, coisa assim, seria um E25, né? Digamos. E então teoricamente 50-50, se tiver gasolina no etanol lá, vamos dizer que eu fiz um E50 aqui, 50 de cada, que é para no frio ele dar a partida. Eu só estou fazendo essa mistura por isso. Eu usar gasolina mesmo no Paraguai, que é mais em conta que aqui, sobe meu custo de quilômetros por litro, porque no etanol ele vai ficar mais econômico. Mas quando eu estou com problema no frio, no calor eu posso usar etanol 100% sossegado na partida. Eu testei um dia que estava calor aqui, partida de manhã tranquilo, porque fazia aí de manhã 21 graus, 22 graus, beleza. Mas nessa ocasião que está fazendo 4 graus, aí não vira, não dá. Porque até a câmara aquecer para o etanol inflamar, não dá. Se eu colocar uma partida fria, resolve também. Tá. Então, nessa soma que eu fiz aqui da gasolina e do álcool, que eu enchi o tanque, o meu preço por litro ficou R$ 3,25. Meu preço de combustível, da mistura. E aí, nesse caso, se fizer o mesmo que vai fazer na gasolina, eu acredito que vai aos 490, o meu custo final fica mais baixo do que só gasolina pura. Mas ainda assim, não fica 100%.